Vamos fazer uma pergunta, então, doutor Cláudio, doutor Júlio, sobre um assunto importante, sobre os dirigentes da empresa, quais os cuidados que eles devem tomar na gestão interna dos dados. Esses dados podem ter fuga, né? E de que forma que eles vão gerenciar isso? Tem que ter um local só que controla os dados de RH, dados de marketing, dados do departamento de vendas, ou cada qual que vai ter seus dados e alguém seria o responsável para administrar isso, porque é evidente que o risco de ser multado, de ser fiscalizado, será do empresário. A empresa que detém os dados e eles precisam cuidar desses dados, tratar esses dados. Agora, de que maneira eles podem fazer isso, né? E controlar as pessoas deles mesmos, os funcionários internos do departamento, para que isso não venha causar um dano à empresa posteriormente. Né? Então, vocês ficam à vontade, essa é uma pergunta que realmente tem um fundamento grande. Os empresários, eles querem saber o que realmente eles precisam tomar cuidado dentro da sua empresa. É a principal pergunta, né? É a principal resposta também, né? Porque é o caminho aí a ser seguido. Pode seguir, Cláudio. Tá, bom, assim, falando em termos aí sistêmicos, holísticos, né, numa visão macro, doutor Nador, o empresário, o controlador, né, que a lei chama ele de controlador, aquele que tem o poder, né, a quem compete as decisões sobre tratamento de dados no âmbito da gestão em proteção aos dados desse titular. Então, numa resposta simples, seria ele, para mitigar ou evitar esses riscos, ele deve implantar, doutor Júlio, alguns chamam de programa de privacidade e proteção de dados, tá? Com várias frentes, com vários projetos, exatamente protegendo esses bancos de dados em várias áreas, assegurando a tal do compliance, né? É um termo em uso, esse compliance ou compliance digital, fazendo aderência à Lei Geral de Proteção de Dados. Ele tem algumas fases importantes em relação a isso, né? Alguns defendem aquelas fases do diagnóstico, do inventário de dados, também depois implementar, organizar esses dados, levantar as hipóteses legais e garantir uma avaliação e melhoria contínua nesses processos de adequação, tá? Objetivamente, em relação aos operadores, porque do lado nós temos o titular, que merece a proteção dos dados. Do outro lado, nós temos, como nós já comentamos, as pessoas jurídicas, direito público e privado, a quem cabe, né, cuidar desses dados, e ele tem os operadores, que a lei chama, né, doutor Júlio? São as pessoas, é o preposto que trata dados em nome do controlador, da pessoa jurídica ou a pessoa física que utiliza para fins econômicos. Então, cabe a esse controlador estabelecer procedimentos buscando essa proteção dos dados. Um dos documentos é esse que comentamos, que é a política de privacidade, onde, doutor Nador, o próprio empregado ele tem que estar sensibilizado às novas regras de proteção de dados. Isso pode ser formalizado no aditivo ao contrato de trabalho. Então, de novo, nós voltamos ao pessoal de recursos humanos que tem um contrato de trabalho e deve celebrar esses aditivos se for seletista. Se for uma pessoa física prestadora de serviços, você deverá celebrar aditivos contratuais também com essa pessoa física prestadora de serviço ou um outro operador, que pode ser uma pessoa jurídica prestadora de serviços, celebrar aditivos, porque, vou dar um exemplo concreto, só para tangibilizar isso. Você é uma empresa, tem empregados, terceiriza a folha de pagamento para o escritório de contabilidade, portanto, ele vai tratar dados pessoais, né, dos seus empregados. Então, é necessário, no contrato de prestação de serviços contábeis e de recursos humanos, celebrar esse aditivo aonde esse escritório de contabilidade se compromete a assegurar o que determina a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, esse assunto acaba, para mitigar esses riscos, da importância do pessoal de direito também, dos advogados, né, revisarem, complementarem por meio de aditivos, e se for celebrar um contrato novo, ter as cláusulas de observância à Lei Geral de Proteção de Dados, aonde o contratado deve conhecer e observar. Então, são vários movimentos: sensibilizar a equipe interna, revisar os contratos. Se você armazena também esses dados, né, doutor Júlio, na nuvem,
Será que os contratos que eu tenho atualmente são adequados? E passa também, doutor Júlio vai nos ajudar com certeza nisso, na segurança da informação, níveis de acesso, senhas, etc. Então, como nós falávamos, é um programa de adequação, não é uma corrida, né, de 100 metros, é uma maratona, vai exigir a atuação de vários departamentos. Nós sempre comentamos que o ideal seria criar um comitê, um grupo de trabalho, né, conectado à alta administração, senão esse programa naufraga, se não tiver aderência, né, Júlio, da alta administração. Então é uma lei curta, com 60 e poucos artigos, mas ela afeta profundamente a cultura organizacional. Então tem assim, sensibilizar o pessoal, tem que divulgar isso, tem que assinar documentos, enfim, uma série de providências e medidas em relação a essa adequação, né, Júlio? Mas, por favor, nos ajude também Sim, com as outras dicas práticas, por gentileza. sim, essa pergunta do Dr. Nadur é muito importante e a resposta dela ela necessita do apoio, né, de duas frentes de trabalho, de duas expertises de trabalho diferentes. Uma delas é a jurídica, né, que é a que o Cláudio elencou aqui agora há pouco, e também uma técnica, que é a da segurança da informação mesmo, tá? Porque de nada adianta o funcionário assinar um termo de confidencialidade, né, que é parte da documentação que é necessária aí para adequação do ponto de vista jurídico da empresa, né, ela garantir a confidencialidade dos dados por meio de instrumentos legais adequados, mas esse papel assinado ele não vai ter efetividade se a empresa não possuir um controle de acesso às informações, né? Então, não saber, não ter instrumentos técnicos, né, e tecnológicos para saber que funcionário acessou qual informação e quando, né? Então, parte da resposta aí para eliminar os riscos, ela Sim. vai contar com o apoio conjunto, um trabalho conjunto, né, dessas duas áreas de atuação, né? E é importante também para o início dessa caminhada e para que a empresa saiba exatamente o que fazer, né, quais são os pontos que ela precisa adequar, é realmente se fazer lá no começo, como o Cláudio elencou, um diagnóstico, né? E o resultado desse diagnóstico, um dos resultados desse diagnóstico é o, uma análise de riscos, tá? Porque você não vai saber o que consertar na empresa se você não sabe o que está errado, né? Então, você precisa fazer uma análise e descobrir quais são os riscos sob os quais a empresa está exposta. Então, com identificados os riscos, parte dos riscos com certeza serão exclusivamente jurídicos, né? Falta de documentação, né? Falta de exigência, falta de um programa de privacidade na empresa, né? Um programa de segurança da informação e privacidade formalizado, documentado, uma coisa que existe de fato, uma coisa que não está só na palavra, né? Um documento mesmo, um programa que alguns chamam também de um programa de governança, né? De privacidade e segurança da informação, né? Parte desses riscos são solucionados com uma boa governança e toda a documentação ali que envolve esse projeto, essa gestão, né? Como também ela vai precisar do apoio aí do ponto de vista de infraestrutura de segurança da informação, né? Ela precisa estar apta a saber, por exemplo, aonde está armazenado esse dado, né? Quem é esse fornecedor, né? Esse fornecedor, ele está em conformidade, como o Cláudio disse, né?
é responsabilidade do controlador, da empresa, cobrar de seu fornecedor, nesse caso, o operador, de estar agindo em conformidade também, de acordo com o programa de governança de segurança da informação e privacidade da empresa, né? Então, veja que se identifica, então, em um primeiro momento, os riscos, e aí vão se atuar o apoio aí, né, de um escritório de advocacia ou de um profissional especializado também em segurança da informação, vai apontar e mitigando e implantar controles, né, para a redução desses riscos, tratamento desses riscos. E é importante que, é interessante que esse trabalho, é importante que ele seja documentado, tá? E faça parte aí do histórico do programa de governança, né? Porque se encontram as vulnerabilidades da empresa, e aí a empresa vem com outro documento e fala assim, olha, foram tomadas tais e tais medidas para mitigar tais e tais riscos. Sim, é uma coisa muito transparente, né? E que a gente tem visto, assim, no ponto de vista prático, que isso eleva a maturidade da empresa do ponto de vista de processos internos, né? Porque os processos internos, eles existem e são executados de forma automática, né? Mas nem sempre eles são documentados. E para que se estabeleça um programa de governança, de segurança da informação e privacidade, o primeiro passo é realmente documentá-los. Isso de certa forma, faz parte aí desse trabalho de diagnóstico, né? Porque você só pode identificar os riscos em um processo de tratamento de dados, desde a coleta até a eliminação do dado, se você mapear o processo todo, né, que é esse processo que o Cláudio mencionou, que é o data mapping, né, cujo o resultado aí é um inventário, né, dos dados pessoais, né, e a palavra inventário ela é utilizada por uma razão, né, que é a, a visão que se deve ter de um dado pessoal, né? Um dado pessoal ele deve ser enxergado como um ativo da empresa, né? Ele é um ativo dentre os vários ativos das empresas, né? Ativos do ponto de vista material, né? Frota de carro, imóveis, equipamentos, computadores são ativos da empresa, como também os recursos humanos são ativos, talvez o mais importante da empresa, e os ativos de informação, que é onde os dados pessoais estão inseridos, que ele não é o único também ativo de informação. É a propriedade intelectual da empresa, né? Várias informações de inteligência, de segredo de negócio, são também ativos de informação. Então, o que a gente tem visto é que a implementação da conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados é uma oportunidade e tem sido vista pelas empresas como uma oportunidade de, de, de elevar o grau de profissionalismo da empresa. Porque a partir do momento que você estrutura toda a parte interna da empresa para proteger um ativo de informação, você já está protegendo os outros ativos de informação também, né? E, inclusive, é interessante, né? Porque a certificação internacional de proteção de dados pessoais, de privacidade, né? Que é a ISO 27701, ela é da família 27000, que é a de segurança da informação, né? A família ISO 27000 é a de segurança da informação. Então, só é possível, de fato, se conseguir a proteção dos dados pessoais se você tiver também junto você estiver com o mesmo grau de preocupação com relação à proteção aos seus ativos de informação. Então, veja que a resposta do tornador ela não é tão simples, né? Mas ela é possível ser estruturada dessa forma, né? Como o Cláudio E, elencou, com a primeira fase de diagnóstico e depois uma fase de plano de ação,
para que se consiga atingir o resultado final aí de eliminar ou mitigar os riscos relacionados à proteção de dados pessoais. É isso. Ok, o que eu digo, assim, agora nós estamos falando dos dados, todos os dados a ser coletados por empresas devem ter o consentimento, tanto de pessoas físicas como clientes, consumidores, né? Clientes de empresas, eles têm que dar o consentimento para que os dados sejam coletados? Não, Essa é uma pergunta. Isso nós temos visto, inclusive em artigos, em reflexões e até em apresentações, esse é um equívoco. A lei ela tem várias hipóteses de tratamento de dados. Tá? Então, são 10 hipóteses para tratamento de dados, e uma delas é exatamente o consentimento. Tá? Então, a base legal para tratamento de dados pode ser o consentimento, pode ser para cumprimento de obrigação legal ou regulatória, pode ser para execução de contratos, ou os preparativos, os procedimentos preliminares, pode ser para proteção de crédito. Então, e nós temos, infelizmente, está se instalando esse paradigma totalmente equivocado de que eu só posso tratar dados com base no consentimento. Não está correta essa interpretação. Se você vai celebrar um contrato, sem os dados você não consegue celebrar. Como é que vai qualificar, né? Não é assim? Não precisaria do consentimento nesse sentido. A finalidade tem que ser específica, tem que explicitar nesse sentido. Para cumprimento pela administração pública, não precisa do consentimento. Então, é importante deixar claro isso, porque às vezes nós somos acionados, né, doutor Júlio? Eu preciso... são 3 assuntos que chegam na nossa mesa. Para adequar, eu preciso da política de privacidade. Já peguei o modelão na internet, né? Só vou mudar o nome da minha empresa, não vai funcionar dessa forma. Essa política de privacidade tem que ser com base nas suas operações, nos seus códigos de conduta, enfim, ela é sob medida a política de privacidade, né? Até tem casos interessantes. Um potencial cliente nosso foi lá na internet, baixou de uma multinacional de chocolate, botou o nome do escritório dele, de prestação de serviços, né? E achou que tinha resolvido a política de privacidade. Eu falei, então, mas você vende chocolate, você trabalha com e-commerce, né? Eles nem tinham lido, só trocaram o nome. Esse é um absurdo, um caso concreto, grotesco. Então, a política de privacidade, ela tem que ser construída sob medida. Porque as medidas de segurança da informação que o Dr. Júlio comentou, quais são as necessidades, quais são as hipóteses legais, uma delas é o consentimento, depende desse diagnóstico, tá? Então, outra questão que chega na nossa mesa, né, doutor Júlio? Eu preciso colocar lá uns cliques dos cookies, né? Não é bem assim, né? Depende de uma série de coisas. Aí, 3, eu preciso do modelo do termo de consentimento. Aí você vai analisar a operação, vai analisar aquele negócio e fala, não, mas aqui você não precisa do consentimento. E o pessoal confunde essa situação, é um paradigma equivocado que está se instalando, então é importante registrar isso. A lei ela tem essas hipóteses de tratamento de dados, nós recomendamos que faça a leitura do 10 para cima, e se não for consentimento, é até melhor, porque o consentimento, doutor Nador, ele é revogável. Então, a pior hipótese de tratamento de dados é o consentimento, exatamente por essa característica, que ele é revogável pelo titular, né? Então, você celebra um contrato de compra e venda, e se fosse dessa forma, com lastro no consentimento, depois que celebrou o contrato, o titular fala assim, bom, agora você elimina os meus dados, né? Pronto, como é que você vai executar, vai instruir uma ação judicial, né? Vai pensar nos órgãos de proteção de crédito, e você tem leis, nós sabemos, né, que determinam o prazo para fins tributários, né, para 5 anos. Então, esses dados você tem. Se o titular fala assim, eu quero que elimine os dados, que é um dos direitos que ele tem, você vai se opor, vai dizer, não posso, porque eu estou cumprindo norma, né? Norma legal, não posso. Então, você vai dizer não para ele, titular. Então, esse equívoco tem ocorrido, né, doutor Júlio? Nós temos aí, vale a pena dar uma olhadinha nessas 10 hipóteses de tratamento de dados, há uma confusão equivocada nesse sentido, e o termo de consentimento nas hipóteses, né, necessárias. E o que nós temos, aliás, vou dar um caso concreto,
lá na Europa, tem casos assim. Vou dar um exemplo concreto, aconteceu na Grécia. Uma empresa baseou o tratamento de dados dos seus empregados, né, uma consultoria, tá, das grandes, e baseou o tratamento de dados dos empregados no consentimento. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados daquele país entendeu que a base legal estava incorreta e gerou aí uma sanção, uma multa de 250 mil euros. Tá? Olha só, é interessante esse caso, porque a base legal para tratamento de dados empregados, né, é o contrato, né? Enfim, você pode combinar, inclusive, as bases legais nesse sentido. Então, essa questão do enquadramento é muito importante. E o consentimento não é a única e não é a mais importante, tá? Então, é necessário analisar a operação daquela empresa, analisar as hipóteses para tratamento de dados, e isso tem que ficar muito claro nesse inventário, nesse diagnóstico, né, doutor Júlio? É isso? Por favor. Exatamente, a questão do consentimento é um mito, né? Assim, o consentimento para tudo, né? Tem gente que acha que se resolve tudo com um modelo de termo de consentimento, né, Cláudio? Muita gente procura na internet aí um modelo de termo de consentimento e acha que já está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? É importante alertar, fazer esse alerta, porque até o termo de consentimento ele tem que possuir uma real relação com os tratamentos de dados pessoais que existem dentro da organização, né? Porque o consentimento ele é específico, ele é específico para uma finalidade específica. Então, o que você vai colocar nesse termo de consentimento modelo, vamos dizer assim, precisa estar de acordo com o que a organização vai fazer, porque senão você pega um consentimento para uma finalidade e na organização está se utilizando para outra, né? E aí, então, é um consentimento que não vale de nada. Fora a natureza precária também do consentimento, que ele pode ser revogado a qualquer momento pelo titular, né? Então, é bem lembrado pelo Cláudio esses pontos aí muito importantes. Isso. Então, tem um caso até, doutor Nador, eu falei o caso aqui da Grécia, né? Empregado que o empregador, né, fez o fundamento jurídico equivocado, né? E estranho, porque, assim, não sei quem, acho que talvez no assodamento, vamos, né, fazer rápido, então tem que tomar muito cuidado com isso. E outro caso que é interessante, sobre segurança da informação, né, que tem um casamento aí. Uma empresa, esse é outro caso da União Europeia, de uma companhia aérea, que tinha todas as ferramentas, tinha todas as políticas, e só que esqueceram de monitorar isso. Então, não ativaram o programa de adequação à GDPR, que é a da União Europeia, e custou 26 milhões de dólares essa multa, doutor Nador. Tá? Eles tinham o pessoal, tinham os equipamentos, tinham os sistemas, e levaram 2 meses para descobrir um incidente de segurança, né, que o leigo chama de vazamento, só de 400 mil clientes passageiros. Então, dados foram vazados, dados inclusive financeiros. Então, esse é um caso de que o Peopleware, as pessoas, são fundamentais para essa nova cultura da proteção, da finalidade. Isso perpassa pelo RH, pela área comercial, pela área de contratos, área de compras também, né? Tem que estar atenta. Então, daria para olhar o organograma, doutor Nador, como dica prática, nosso internauta, falar onde eu trato dados aqui, ó. Então, de olho no organograma, faz a conexão com a LGPD, e esse é o desafio. Os dados que você não necessita, e nós nem falamos ainda, né? Quais são os tipos de dados, etc. Então, conforme a natureza, o tipo desses dados, conforme o negócio, né? Aí nós estamos diante do ato, do fato jurídico, qual é o embasamento, né? Tem a questão dos prazos prescricionais também, que fala do ciclo de vida, e reforçamos aquela ideia, né, doutor Júlio? Não é uma corridinha de 100 metros, é uma maratona, isso deve permear toda a cultura organizacional. Aquele funcionário recém-contratado, ele tem que ser capacitado, tem que ser sensibilizado, porque senão responde apenas o controlador, tá? Então, se ele não tiver política, doutor Nador, e não passar isso para a sua equipe, né? Os controladores que são prepostos dele, ele responde sozinho.
Então é importante revisitar todas as políticas. E o que nós já vimos também, né, Júlio? O pessoal anota a senha em post-it, né? E anexa no vídeo, na tela, né? Ou então você escuta assim na repartição, qual que é a senha mesmo, né? Cara, não tem proteção de dados nenhuma, a senha é comunitária. Então, duplo acesso às informações, se pode transitar dados. E agora, em termos de home office, a coisa complica um pouquinho mais também, né? Pessoal em home office. Então, tudo isso tem que ser revisitado. É um trabalho de um comitê, é um trabalho complexo, vai exigir, não é complicada a implantação. Um monte de coisas, né, tem que ser feita. Então, tem que listar umas ações e seguir, né? Seguir, e depois que os técnicos que ajudaram, eventualmente os consultores, eles têm que ficar na organização, né, doutor Júlio, para que essa cultura se incorpore, né, nos valores institucionais e proteja aquela operação. Mas tem potencial. Pode ser uma ameaça ou pode ser uma oportunidade, tá? Esse exemplo desse escritório de contabilidade, se ele não se adequar, ele vai perder clientes, tá? Porque o empregador vai dizer, não vou deixar meus dados lá, porque senão eu respondo sozinho. Então, aquele escritório de contabilidade, no exemplo da Folha, vai ter que se adequar. Então, pode ser uma ameaça ou uma oportunidade. Vale para nós, profissionais do direito, o pessoal da área médica, o empresário também, tá? Se não tratar os seus dados, será a qualquer momento demandado pelo titular ou pelo seu cliente. É isso, né, Júlio? Acho que falamos bastante dessa parte, que é o coração da LGPD, que é o que fazer, né? O que eu tenho que fazer? Implantar um programa de proteção e privacidade. Quais são os passos? Diagnóstico, inventário, detectar a base legal, quais são os tipos de dados, aonde eu armazeno, buscar todos os contratos. Então, uma lista, nós chegamos a mapear mais de 150 ações, né, Júlio? Tem bastante coisa para fazer. Sim, exatamente.